Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. E finalmente vamos editar aquelas fotos dos pincéis que nós fizemos. Eu tô com algumas ideias aí em relação àquelas fotos. Eu quero ensinar desde a edição até mesmo você upar a foto em sites de vendas, como o Fotolia, o Shutterstock. Mas a gente precisa começar. Para decepção geral, eu não vou utilizar o Lightroom, eu vou utilizar o Photoshop, porque eu quero deixar aquela foto com fundo branco, então eu vou fazer o recorte. Primeiro vamos abrir a imagem aqui no Photoshop. O Photoshop aqui já está aberto. Uma das formas de você abrir as imagens é pegar e arrastar, mas eu vou primeiro mostrar quais são as imagens. Eu vou clicar aqui com o direito e escolher para abrir com o Irfanview. Irfanview é um programinha que eu uso que, quando você instala os pluginzinhos certos nele, ele consegue abrir até arquivos RAW, que no caso aqui da Canon é o CR2 e do da Nikon é o... sei lá, eu sempre esqueço da Nikon, mas é esse que apareceu na tela aí. Então é essa foto e essa foto. A diferença dessa para essa, quem assistiu o vídeo lembra que eu só coloquei foi uma luminária preta lá dentro para poder aparecer mais reflexo aí. Então são essas três imagens, só que você vai reparar que dessa imagem para essa imagem a câmera deu uma leve tremidinha. Então lá no Photoshop eu vou primeiro fazer o tratamento da imagem e depois eu vou alinhar todas as imagens. Mas vamos abrir pelo Photoshop. Eu vou fechar aqui, selecionar as três imagens e arrastar para dentro do Photoshop. Isso vai forçar as imagens serem abertas não pelo Photoshop, mas sim pelo Adobe Camera Raw. Se você não tem o Adobe Camera Raw instalado no seu computador, eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que eu já expliquei como você instala esse programa. Ele é gratuito desde que você tenha o Photoshop. Uma vez aberto, ele vai te mostrar controles bem parecidos com o Lightroom. É por isso que eu não quero mostrar já o Lightroom. Tem até uma playlist no canal sobre o Lightroom, mas o Lightroom a gente vai abranger depois, junto com outros programas como o RAW Therapy e vários outros programas editores de RAW. Mas o Photoshop junto com o Camera Raw já editando em RAW, vamos direto por ele, que eu até acho ele mais rápido. Então as três imagens já estão abertas e aqui eu posso fazer os controles. Os controles são bem parecidos com o do Lightroom, mas para essa imagem aqui eu vou trabalhar pouquinha coisa. Eu vou trabalhar, por exemplo, aqui, botar só um pouquinho mais de contraste, vou aumentar um pouquinho a tua vibração. Você lembra que eu já expliquei a diferença de vibração para saturação? Só para você ter uma ideia, a vibração ele vai melhorar um pouquinho, deixar mais intenso alguns tipos de cores, não todos. Já a saturação trabalha com todas as cores ao mesmo tempo. Então se eu aumento toda a vibração, fica horroroso, e se eu tiro toda a vibração, fica horroroso também. Mas você vai reparar o seguinte, aumentando toda a vibração, você vai reparar que algumas cores não ficam tão intensas quanto outras. E quando eu tiro toda a vibração, a imagem ela não fica preto e branco. Se eu fizer a mesma coisa com a saturação, ele estoura muito as cores. E se eu tirar toda a saturação, a imagem literalmente fica preto e branco. Vou aumentar só um pouquinho aqui a vibração, não muito. No Camera Raw, se você quiser ver um antes e depois, é só desmarcar aqui o visualizar. Era só para tirar realmente aquela lavada que estava a imagem, ela estava sem muitas cores. Eu vou aplicar essa mesma configuração nas outras. Como eu posso fazer isso no Camera Raw? Como já está selecionada a primeira aqui, eu vou manter no teclado o Shift pressionado e clicar na última imagem. Vai estar aí as três selecionadas. Essa bolinha aqui que me indica que essa imagem foi alterada. Eu vou clicar no sincronizar, vai aparecer marcado lá tudo que ele vai sincronizar com as demais e clico no OK. Pronto, ele vai aplicar a mesma configuração para as demais. Eu vou desmarcar aqui no visualizar, que aí você vai ver que já dá a diferença. Vou manter as três selecionadas e vou clicar aqui embaixo em abrir imagens. Dependendo da configuração da sua máquina, isso aqui vai ser rápido, mas eu aconselho você usar o Camera Raw quando você tem poucos arquivos RAW para editar. Quando você tem muitas imagens RAW, aí eu aconselho você abrir pelo Lightroom. Então eu estou com as três imagens abertas aqui, cada uma numa aba. Eu vou colocar todo mundo no mesmo canto. Então vamos pegar essa aqui e vamos desbloqueá-la.
Então aqui no canto eu vou clicar 2 vezes nesse cadeado. Aliás, antes que eu me esqueça, o Photoshop que eu estou utilizando aqui é o CS6, versão 64 bits. E se, por exemplo, sua área de trabalho do Photoshop não tiver igual a minha, vou mostrar um macetinho aqui que você consegue deixar o Photoshop padronizado. Basta você vir aqui em cima ó, e ver como ele está se comportando. Eu sempre prefiro deixar ele em essenciais. Mas se o seu Photoshop estiver muito diferente do meu, você pode fazer isso aqui, ó. Redefinir essenciais. Não mudou muita coisa, mas eu vou mostrar o que mudaria. Porque vamos imaginar que você sem querer arrastou essa barrinha aqui para baixo, sem querer você pegou a camada para cá, jogou ajuste aqui para cima, sem querer, sei lá, você pegou todo esse bloco de camadas, aí você foi sem querer arrastando, e foi arrastando, e foi arrastando, e foi arrastando. Pronto, você sem querer fez isso aqui tudo no Photoshop. Não tem problema. Você pode vir aqui em essenciais e escolher redefinir essenciais. Ele vai voltar para o padrão anterior. Aí, para eu poder desbloquear essa imagem, eu clico 2 vezes nesse cadeadozinho aqui. Ele vai tornar isso aqui uma camada. Então eu vou botar aqui, só para eu poder saber quem é. E agora com a ferramenta seleção, eu vou arrastar essa imagem para outra aba e vou jogá-la aqui. Pronto, eu já tenho aqui a aba pincel. Já vou aproveitar e pegar esse plano de fundo, desbloquear ele também e botar o nome aí de pincel 2. Então eu já tenho pincel 2. Esse aqui que eu desbloqueei não preciso mais, não preciso nem salvar. Vou fazer a mesma coisa com a última aqui. Então agora eu já tenho as 3 imagens no mesmo arquivo. Vai que acaba a luz, né? Então já é melhor salvar. Então já vou aqui, ó, escolher um salvar como. Vou deixar salvo na extensão PSD. Bom, esses que estão levemente desalinhados eu já vou deixar eles mais ou menos alinhados. E vocês devem lembrar que tem uma das imagens aqui que ela está desalinhada. Eu vou ocultar a camada. Ó. Essa primeira camada ela está bem desalinhada. A camada 3 também está um pouquinho desalinhada. Então, se eu quiser fazer o recorte e o recorte servir para as 3 imagens, para deixar já uma camada de recorte, não vai ficar legal, porque cada uma está num alinhamento diferente. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no primeiro pincel, com Shift pressionado. Eu clico no último pincel, estando as 3 camadas selecionadas, vamos aqui no menu Editar, que aí tem aqui, ó, Alinhar camadas automaticamente. Eu vou deixar a projeção dele já aqui no automático, mas tem vários outros que servem para fotografia panorâmica também. E vou aproveitar e também ó, deixar marcado isso aqui. Ele vai fazer a distorção geométrica. Então se ele vê que a lente tá meio olho de peixe, no caso aqui, se eu não me engano, eu usei a 18mm, mas eu acho que eu usei em 24mm aqui, não lembro de cabeça. Ele vai fazer a correção se houver algum tipo de distorção. Agora é clicar no OK. Muito bem, feito. Ele já fez aqui o alinhamento. Vamos testar se o alinhamento está certo? Eu vou esconder a primeira camada. Então, ó, dessa vez a única diferença que tem é da iluminação. Bom, uma vez alinhado, vamos agora remover o fundo. Para poder fazer a remoção do fundo, para remover o fundo você tem desde a ferramenta caneta, a ferramenta borracha mágica, laço magnético. No vídeo de hoje eu vou mostrar pela ferramenta mais rápida, até porque essa imagem aqui já tem um contraste bom para recortar. Tanto que eu vou utilizar ela nessa imagem, que é a imagem que tem mais contraste, do que, por exemplo, nessa aqui. Essa imagem já não tem tanto contraste. Então, vamos lá. O que eu vou utilizar aqui é o laço magnético. Você consegue chegar no laço magnético usando a letra L ou o Shift L. Vou aumentar o zoom. Para isso eu posso estar utilizando o Ctrl+. Com a barra de espaço pressionada, você consegue navegar pela sua imagem. Basta você clicar e arrastar. O pincel está com uns errinhos aqui, mas aí no próximo vídeo eu mostro como você consertar esses pequenos detalhes. Vamos nos centrar hoje em aplicar um recorte, deixar esse fundo branco. Eu vou começar cortando essa parte aqui que tem mais contraste. Então eu vou dar um clique ali. Mesmo que você passe o laço um pouquinho fora, não tem problema. Ele consegue magneticamente colar. Tanto que na parte aqui de cima você tem algumas configurações a fazer. Você pode, por exemplo, trabalhar na frequência do laço magnético, que é o quanto ele vai magnetizar na coisa toda. 57 aqui, para o contraste que tem, já está ótimo, então bastaria eu ir passando o mouse aqui.
Se você não tem muita habilidade com o mouse, qual é o meu conselho? Diminui a velocidade do mouse pelo Windows. Tu vai lá no painel de controle, tu abre a propriedade do mouse e diminui a velocidade dele. Arruma um bom mousepad, por exemplo, o mousepad que eu uso aqui é uma capa de caderno, e agora você vai passando o mouse. Lembrando, barra de espaço pressionada, ele vai sair do laço magnético. Quando eu clico e pressiono, eu consigo reposicionar a imagem e bastaria ir passando. E olha que essa aqui eu disse que é a mais prática. Imagina quando eu mostrar a mais complexa, que é a ferramenta caneta. Na minha opinião, a ferramenta caneta seria a melhor em qualquer tipo de situação, porém é a mais complicada porque ela exige uma certa habilidade de vetorização. Se você não sabe o que é vetorização, depois procura aí no YouTube, por exemplo, vetorizando fotos. É quando a pessoa recria uma foto a partir de formas geométricas. Pô, mas vamos imaginar que você está cortando de boa ali e de repente, sei lá, vem de novo aquela danada mosca, você tenta espantar a mosca e ó, tu erra tudo. O que você pode fazer? Sai apertando Delete. Toda vez que você apertar Delete, ele vai apagando a ferramenta. Então, à medida que você vai apertando Delete, ele vai recuperando os pontos aí. Então vamos continuar esse recorte aqui. E se em algum ponto você vê que está complicado fazer o recorte, você pode clicar. Você pode impor a ferramenta a seguir um determinado caminho. Porque como ela se baseia em cores, contrastes, tem todo um algoritmo aqui, às vezes você tem que dar aquele toquinho de humanidade na ferramenta. Essa parte aqui é complexa, hein? É bom que daqui você já vai ter mais ou menos uma ideia de como faz recorte certo de cabelo. Porque a parte mais chata é isso, como recortar isso aqui da forma correta. Primeiro, não se preocupa com isso com essa ferramenta laço magnético, ou até com a ferramenta lá, com a ferramenta caneta. Tem uma forma no próprio Photoshop de você melhorar isso, e está aqui em cima, é o refinar aresta. Se ele não estiver aparecendo, porque dependendo da ferramenta que você tiver, ele não aparece aqui, você pode vir aqui no selecionar e escolher refinar aresta, ou então o atalho, que é o Ctrl Alt R. Ele vai te levar para uma outra área, e ele tem várias formas de mostrar. Nessa aqui ele mostra como é que o corte está horrível, mas por exemplo, ele tem aqui ó, em preto, sobreposição, tem vários. Eu vou deixar aquele mesmo, que aquele já dá para ter uma ideia de como vai ficar. Tá horrível o corte dessa parte de cima dos pelinhos. Então, o que você faz? Chegou aqui no refinar aresta, nessa parte aqui, que é esse desenhozinho de um pincel, que na verdade tem o refinar raio e apagar o refinamento, que é quando você errou no refinamento, nós vamos utilizar esse, que é o refinar raio. O pincel você pode aumentar e diminuir com os colchetes no seu teclado. Aí o que você faz? Você clica aqui, ó, mais ou menos na borda desse raio e passa o mouse. Viu lá que ele errou um pouquinho porque eu passei demais também, né? Então, como ele errou um pouquinho porque eu passei demais, eu vou utilizar a borracha. Lembrando que aqui também funciona aquele esquema de você manter a barra de espaço pressionada para posicionar a imagem. Ctrl mais e Ctrl menos aqui você também pode usar. Então, ó, vou mostrar aqui a diferença, como estava antes e como está agora. Então esse é o macete. Refine a sua aresta. Agora é clicar no OK e voltar. Então beleza, lembrando que essa seleção aqui ela também vai valer para os demais. Só que eu não posso chegar aqui e apertar Delete, porque se eu apertar Delete eu estou apagando a camada, eu tenho que inverter essa seleção. Uma forma de você inverter a seleção é usar o atalho Ctrl Shift e a letra I, que aí agora eu só preciso fazer o que? Apertar Delete. Clico na outra camada e aperto Delete, clico na outra camada e aperto Delete, que ele vai valer para as 3 camadas, já que elas já estão alinhadas. Eu vou criar uma nova camada, primeiro eu vou cancelar a seleção, que ainda tá essas formiguinhas andando aqui em volta. Para cancelar a seleção você pode usar o atalho Ctrl D. E agora vamos criar uma nova camada. Ctrl Shift e a letra N. Vou criar aqui a camada fundão. Fundão vou colocar lá para o fundão. E para poder preencher ela com uma cor é só usar o Shift F5, que aqui ele já tem até os padrões, ó, branco, 50% cinza, preto. Vou deixar branco. Então já temos aqui o fundão. Bom, o que iremos fazer agora? Eu vou só diminuir um pouquinho, que tem muita área aqui. Então eu vou lá na ferramenta corte, letra C, com a tecla Shift pressionada. Vou diminuindo um pouquinho mais aqui. Lembrando que isso vai valer para as 3 imagens. Aí agora, só para não parecer que a imagem tá flutuando, eu vou criar uma sombra. Primeiro pincel, eu clico com o botão direito e vou aqui em opções de mesclagem.
vai aparecer a janela estilo de camada. Eu vou aqui em sombra projetada. Você vai notar ali que ele já cria uma sombra bem pequenininha, mas eu posso arrastar ela onde eu quero. Vou deixar ele levemente inclinado aqui. Vou deixar até em modo normal, diminuir um pouquinho a opacidade da sombra, colocar uma sombra de 50, deixar ela mais em evidência aqui. Eu vou clicar no OK. Pronto, essa sombra já vai servir para os três quando eu for exportar. Mas se porventura eu esconder a primeira camada, a sombra vai junto. Então eu vou mostrar aqui como você separa essa sombra projetada. Você vai clicar com o botão direito em cima aqui de sombra projetada e você vai escolher criar camada. Vai aparecer uma mensagem falando que nem todos os aspectos ele vai conseguir guardar, que é a mesclagem, a transparência. Em resumo, ele vai criar uma nova camada daquela sombra, mas não com todas as propriedades. Se eu quiser ver só essa camada, eu posso manter o Alt pressionado e clicar em cima do olhinho aqui da camada. Ele vai esconder todas as camadas, mantendo só ela. Se eu clicar de novo com o Alt pressionado, aí volta todo mundo. Basta agora eu jogar essa camada lá para baixo, que aí à medida que eu vou escondendo os outros, vai aparecendo todo mundo com essa sombra. Que aí agora, por exemplo, se eu quero salvar só essa imagem aqui, eu posso usar o Ctrl Shift S, salvo lá com o nome de pincel em JPEG, qualidade máxima, aí foi. Quero salvar aqui o pincel 2, chego lá e salvo em JPEG, que aí já tá todos os pincéis aqui. Então tá aqui o pincel, tá o pincel 3, pincel 2, todo mundo aí. Bom, meu povo, antes de terminar eu vou mostrar uma coisinha aqui. Porque você pode pensar, não, eu quero fotografar produto também, que eu quero vender minhas fotinhas na internet e ganhar dinheiros. Só que eu não uso câmera que possa gerar arquivos em RAW. A minha câmera, na verdade, não é câmera, é um celular. Como é que eu posso fazer as fotos com celular e utilizar o câmera RAW? Não tem problema, meu caro amigo. Por exemplo, eu estou aqui com as imagens dos pincéis em JPEG. Eu vou, por exemplo, abrir essa imagem aqui do pincel em JPEG pelo câmera RAW. Então eu vou aqui no menu Arquivo e o macete vem aqui. Você vai escolher Abrir como. Você consegue fazer isso com qualquer imagem. Você seleciona a imagem que você quer abrir pelo câmera RAW e aqui embaixo, em Abrir como, você escolhe Câmera RAW. Você escolhe Abrir e você consegue aplicar todos aqueles controles que nós tínhamos feito antes. Lembrando, por abrir um arquivo JPEG pelo câmera RAW, você pode até ter os mesmos controles que teria para um arquivo RAW. Porém, você sabe que o arquivo JPEG não vai ter a mesma latitude de exposição, não vai ter a mesma gama de cores que teria um arquivo RAW normal. Mas pelo menos aqui você tem esses controles de exposição, contraste, realce, essas coisas todas. Então você pode fazer lá as suas modificações no arquivo, que aí quando você escolher abrir imagem, ele vai abrir pelo Photoshop normal para você continuar a edição a partir dali. Então você pode fazer suas fotos pelo celular tranquilão e abrir pelo câmera RAW como se fosse um arquivo RAW, desde que você saiba das limitações dele. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí de editar as imagens. Tá certo que aqui nesse caso era uma imagem simples de edição, não exigia muita coisa. Mas eu já preparei alguns arquivos aí pra gente poder pegar umas coisinhas mais pesadas no Photoshop e também no Lightroom, que eu sei que o Lightroom é o queridinho de todo mundo, então vamos seguir a manada, apesar de eu não gostar muito do Lightroom. Mas vamos aí nos próximos vídeos falar de algumas outras coisinhas e depois eu volto nesse tema aqui. Porque semana que vem eu não lembro o que eu vou falar, mas não é isso aqui não. Eu acho que é isso aqui que eu vou falar. Eu acho que é o foco. É mesmo. Semana que vem eu vou começar com vocês a série sobre foco, em que a gente vai aprender como utilizar os vários tipos de foco que a sua câmera tem e aprender a fazer isso aqui, caso a sua lente não foque sozinha. Porque com esse aqui, quando eu aperto, sai o foco. E quando eu puxo, volta o foco, eu não lembro se está focado ali. Mas aí semana que vem a gente começa a falar sobre foco. E aí sim, você vai aprender aquela sopa de letrinhas. AF, C, AF e alguma coisa, modo MF, foco contínuo, aí servo, essas coisas todas. Mas deixa pra semana que vem. Pratique bastante o câmera RAW,
pratique Lightroom, pratique Photoshop, pratique seja lá o que for, mas fotografe. Lembra de dar like no vídeo, compartilha lá com seus amigos, manda pelo zap lá para as suas tias chatas e vamos que vamos. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!